iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre Mindfulness e a superação do sofrimento psíquico. Quem está conosco é Soror Marinha Fediuk, que é psicóloga, mestre em psicologia e professora universitária. Na Amorque é membro desde 1996 e atualmente é mestre do capítulo Rosa Cruz Joinville. Confira! Marinha, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e estar aqui conosco no Presença e Harmonia. Eu que agradeço. Como foi da outra vez, é um grande prazer estar aqui. Até porque todos os programas da Presença e Harmonia são extremamente prazerosos e a gente aprende muito com eles. Então, poder fazer parte desse programa, realmente para mim é um deleite. Muito obrigada e para a gente uma honra. Hoje, então, como nós vamos falar sobre o Mindfulness, você pode dizer para a gente de que forma ele é utilizado no processo de psicoterapia? Então, no processo de psicoterapia, o Mindfulness ele começa a ser cada vez mais utilizado por diferentes abordagens, né? Então, não tem uma abordagem específica que a gente vai usar o Mindfulness. Em todas as abordagens ela pode ser utilizada. Mas para que a gente possa trazer o Mindfulness para a psicoterapia, primeiro precisa de um trabalho educativo com o paciente. Então, eu não posso chegar e propor para o paciente fazer Mindfulness antes dele compreender ou para que ele vai fazer e qual a função do Mindfulness no processo de psicoterapia. Então, a primeira fase é educativa, né? A gente vai explicar, olha, o que é Mindfulness? É atenção plena. O que a atenção plena está relacionado com a tua qualidade de vida? Então, de que maneira isso vai ser importante para você no nosso processo, independente da queixa que ele traz, né? Então, todos os meus pacientes, eles passam, num primeiro momento, por esse processo educativo. Isso eu sei que acontece com vários colegas meus que trabalham com Mindfulness. Porque o Mindfulness ele não é algo que vai ficar descolado ou separado do processo de psicoterapia, ele faz parte. Porque o que é o Mindfulness? Né? É essa atenção plena, é a capacidade da pessoa dela ficar no aqui e agora. E ela trabalhar todo esse processo corporal de respiração, de pensamento, de aquietar a mente, de poder ter o domínio da sua mente, né? Então, esse processo ele é muito importante, seja para o paciente depressivo, seja para o paciente ansioso, para o paciente que quer melhorar o desempenho dele em alguma área profissional ou pessoal, ou um paciente a gente chama de paciente às vezes muito reativo, né? Aquela pessoa que ela reage com irritação, com raiva, com muita facilidade. Então, em todos os processos, parte do princípio de que a gente primeiro tem que mostrar para o paciente, olha, o Mindfulness ele é uma ferramenta importante e ele vai ser uma ferramenta transformadora no processo de psicoterapia. E eu falo para eles, o Mindfulness praticado diariamente é uma forma de você colaborar para que o processo que você está investindo aqui, que é a psicoterapia, tenha funcionamento. Então, você me ajuda a te ajudar. Né? Então, você vai fazer a tarefa de casa. Então, à medida que você vai fazendo essa tarefa de casa, você vai tendo ganhos. E aí, eu brinco com eles, aí a psicoterapia vai se tornando mais desnecessária na sua vida, porque você vai tomando o domínio de si mesmo. Né? Então, a psicoterapia, no processo de psicoterapia, tem muito a ver com esse centrar-se. Então, normalmente o paciente chega às vezes com pensamentos muito confusos, a ansiedade é muito presente, ou os pensamentos repetitivos, pessimistas, né? Nada vai dar certo na minha vida, a vida é difícil, ou não tenho saída. Para mim ajudar esse paciente, não adianta eu ficar rebatendo os argumentos dele. Né? Quanto mais eu vou rebatendo os argumentos dele, mais eu posso estar fazendo com que ele entre nesse sofrimento psíquico que ele já está. Então, eu tenho que tirar ele desse sofrimento. E a primeira coisa é de trabalhar com uma forma que ele possa acalmar os pensamentos. E o Mindfulness é essa ferramenta. Né? E, novamente, o Mindfulness, atenção plena, no sentido de que, para ele conseguir essa atenção, ele vai ter que primeiro perceber o corpo dele. Né? Então, muitas vezes eu vou praticar com ele, primeiramente no consultório, Mindfulness, ele perceber o corpo, trabalhar a respiração. Não é a respiração de qualquer forma, é uma respiração de 5 tempos. Eu brinco com eles, 5 tempos, né? Para puxar e 5 tempos para soltar. Então, essa respiração tranquila vai ter um efeito neurofisiológico no seu organismo. Então, é como se, ao respirar suavemente, os pulmões fizessem um movimento muito suave, muito sutil, né? O coração está ali, entre os pulmões. Então, esse toque suave dos pulmões vai fazer com que
o coração, que tem milhares de axônios, né? É o nosso segundo cérebro, mande uma mensagem lá para a amígdala cerebral, onde é a sede das nossas memórias traumáticas, né? E que normalmente quando estamos com raiva, ansiosa, está disparada, eu digo, é como se fosse uma sirene no teu cérebro. O coração manda esse comando para a amígdala cerebral que diz, está tudo bem. E aí tudo começa a se acalmar, aí o pensamento começa a se acalmar. E aí a pessoa começa a poder observar a vida dela, o contexto que ela está, naquele momento, com mais serenidade. Quando a pessoa começa a compreender isso, ela percebe que não se trata apenas como um procedimento bobo de relaxamento, mas um procedimento real de acalmar-se e ela tomar o domínio da mente dela. Então, ele é fundamental hoje no processo de psicoterapia. E ele acontece inicialmente no consultório e depois ele vai sendo levado para a vida do paciente. Então, ele tem que praticar. A gente começa geralmente pedindo que ele faça 5 minutos. Nesses 5 minutos, ele vai começar com esse escaneamento corporal, percebendo o corpo. Depois, ele vai trabalhar essa respiração de 5 tempos. Eu peço para eles fazerem 10 respirações, prestando atenção. Então, para que isso? Para que ele comece a eliminar os outros pensamentos e depois ele vai ficar muito na sensação do aqui e agora, se percebendo. Nisso, quando ele vê, já passou 5 minutos. Daqui a pouco ele começa a sentir necessidade de aumentar esse tempo, porque é muito agradável, porque ele percebe que depois ele se sente muito bem, porque ele começa a ter os pensamentos com mais clareza, se torna mais cuidadoso, começa a ter mais controle das emoções. Certo. E uma pessoa com depressão, ela consegue entrar nesse estágio, então, do Mindful? Ela consegue, não num primeiro momento, né? Ela vai passar por todo esse processo educativo e ela precisa compreender o que acontece se eu deixar ela chegar no consultório todas as sessões e ela ficar relembrando tudo aquilo. Porque a pessoa depressiva, ela tem um olhar muito para o passado, né? Ela fica olhando muito para o passado e a gente chama de pensamento ruminativo. Ela fica relembrando aquilo que não deu certo, aquilo que não está dando certo, a separação que ela teve, a infância difícil. Então, ela fica muito nesse ciclo, né, que a gente sabe que é um ciclo de trauma, que a pessoa entra num looping o tempo todo naquele movimento. Então, ela precisa compreender que se eu, como terapeuta, alimentar isso, ela está reforçando conexões neurológicas de sofrimento. Né? Então, ela precisa compreender que ela está afundando esses carreiros neurológicos. Então, no primeiro momento eu digo, olha, não é que eu não me importe com a sua vida, né? Ou com o que aconteceu, ou que eu não compreenda o seu sofrimento, mas nós precisamos ajudar o seu sistema, todo o seu ser, a sair desse sofrimento e começar a criar novas conexões. Então, eu trabalho com meus pacientes, principalmente os depressivos, dessa forma inicialmente, mostrando para eles que eu compreendo, né? O terapeuta tem que mostrar essa empatia, essa compaixão pela dor, pelo sofrimento, a validação de compreender que realmente é difícil, mas que existe um outro caminho. Então, aí, na medida que ele vai compreendendo isso, a gente vai começando a fazer. Ele vai dizendo, eu não consigo. Tenta, né? Da outra vez que eu estive aqui, eu trouxe aquele aparelho que eu uso, que é o Cardiomotion, né? Então, eu vou mostrando para ele lá no Cardiomotion, olha só, você conseguiu, você se manteve em estado de coerência. Quando você pensa em coisas agradáveis, o seu coração se acalma, as suas batidas ficam harmônicas, você entra no estado de bem-estar. Aí ele começa, nossa, é verdade, eu consegui. Então, a gente começa a validar nele a capacidade de saúde dele. Né? E aí ele vai entendendo que ele pode ser realmente a pessoa que mais vai colaborar para o processo de cura. E ele começa de novo a assumir a responsabilidade dele, porque a pessoa depressiva ela tem a sensação que ela não tem poder mais sobre a vida dela, né? Que ela está sendo atolada de sofrimento. Então, quando você começa a dar essa ferramenta e não negando o sofrimento, mas dizendo, olha, você pode ter uma ajuda, né? Você estava sozinho empurrando o carro, agora você pode ter uma ajuda para empurrar esse carro. E aí a pessoa começa a se sentir mais forte. Então, ela consegue fazer. E a gente vê pelos índices de pesquisa que a pessoa que trabalha com Mindfulness, ela tem uma melhora mais rápida, né? E os efeitos são os mesmos em pesquisas comparáveis aos antidepressivos. E ela evita também a recaída das depressões. Então, a pessoa que se mantém, depois de um processo psicoterapêutico, praticando Mindfulness, ela vai estar evitando essa queda novamente num processo depressivo. E quais seriam as causas para esse aumento do número de depressão e também ansiedade, né? Então, né, a gente pode olhar para vários fatores, né? Mas eu diria que um dos fatores que eu percebo maior é a questão dessa venda de uma felicidade fácil.
né? Se a gente entra, por exemplo, hoje numa rede social, todo mundo é feliz, todo mundo posta as melhores coisas da vida ali naqueles momentos, e a pessoa está em casa e está olhando ali atrás do seu computador, do seu celular e pensando, eu não sou feliz assim, só comigo que não acontece. O que Kierkegaard, o filósofo Kierkegaard fala, né? Que a infelicidade humana, ela inicia quando você começa as comparações. Então nós começamos essa questão de se comparar com o outro, né? E ao mesmo tempo essa venda da felicidade fácil e de que nós temos que ter prazer e alegria o tempo todo. Então nós estamos numa era em que a gente não suporta mais a frustração. E a frustração é vista como algo do âmbito do fracasso. Então, se eu não consigo é porque eu sou um fracassado. E a pessoa, ela entra nesse círculo de sofrimento, né? Que vai levar ou ela ficar, digamos, relembrando todos os seus fracassos, vai levá-la para um processo depressivo, ou extremamente ansiosa em relação ao futuro, que vai levá-la para um processo de ansiedade, né? E aí ela vai ficar nessa situação de sofrimento, seja pela depressão ou pela ansiedade. E às vezes as duas se misturam, porque ela é ansiosa e ao mesmo tempo depressiva. E tem muito a ver com esse contexto social, né? Então, o que a gente chama hoje de relações líquidas, né? Tudo é muito perene, tudo passa muito rápido, as coisas mudam, as pessoas não lutam mais, digamos, por um relacionamento, às vezes por uma melhora profissional, ela culpabiliza a empresa e pede demissão e vai embora, ela não olha o que ela pode melhorar. E isso vai trazendo uma sensação de muito vazio, né? E sem contar o materialismo excessivo, né? Esse materialismo que leva ao nosso vazio do ser, né? Porque as coisas materiais, elas nunca conseguem te trazer realmente uma sensação de plenitude e felicidade. É muito rápido, você comprou um carro novo, seu carro novo vai ser novo por quantos dias? Ele saiu da concessionária, 2 dias depois ele já não é mais novo, né? Então essa felicidade, ela é muito rápida, e aí eu preciso de mais coisas e mais coisas, e aí de repente eu vou me dar conta que eu não consigo aquele algo que eu acredito que vai me trazer a felicidade, né? E aí eu entro nesse processo de comparação com o outro, porque o outro parece ser milionário, muito feliz, né, com belas mulheres, belos homens e belas festas, e aí nesse processo eu entro no sofrimento. Então eu vejo que é muito esse contexto hoje de visibilidade extrema que nós temos e de uma busca de que nós não podemos nunca estar frustrados. Nós temos que estar sempre jovens, sempre felizes e não podemos lidar com o sofrimento. A gente vê isso até, por exemplo, diante de um contexto de morte, né? A primeira coisa que se pensa é em medicar a pessoa que perdeu um ente querido. Quando, na verdade, há um tempo atrás, né, se a gente pegar algumas décadas atrás, o que se pensava era em acolher. Então, já se esperava que a pessoa ia chorar, que a pessoa ia entrar em desespero, que teria que acalmar. Hoje não, vamos medicar. E ao medicar, eu tiro o direito dessa pessoa lidar com o sofrimento, com a dor dela. E a única forma dela elaborar esse sofrimento e não se tornar uma depressão depois, é ela realmente poder viver a dor. Esse luto que hoje a gente está dizendo que não pode ser vivido. Né? Então eu vejo que esse contexto todo tem colaborado para o aumento de depressão e de ansiedade, né? E nesse contexto, o Mindfulness, ele ajuda na redução do uso de medicação? Sim, muito, né? Porque assim, quando a gente pensa no Mindfulness, a gente está pensando em algo que vai transformar o cérebro, anatomicamente inclusive. Estruturas do cérebro vão se modificar na medida em que a pessoa pratica o Mindfulness, né? Então, o Mindfulness, a gente pode já até incluir um pouquinho, né? Quando a gente fala Mindfulness, a gente pode estar falando de meditação, né? Na verdade, o Mindfulness, ele vem com uma busca dos estudiosos americanos de tirar essa conotação filosófica e mística da meditação e colocar ela como uma ciência da mente, né? Então, por isso, essa conotação do Mindfulness. Mas se você olhar os caminhos que a meditação e o Mindfulness trilham, são os mesmos, né? Que é a aceitação da realidade, o estar no aqui e agora, a percepção de si, a respiração. Então, o caminho deles é muito próximo, só que numa linguagem que evite tantas resistências por parte de pessoas, muitas vezes de outras denominações religiosas, e que consigam compreender, olha, realmente não é só uma questão budista, não é só uma questão Rosa Cruz, né? Mas é uma questão da ciência da mente, de como funciona. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente sabe que tem inúmeras pesquisas mostrando que a meditação, o Mindfulness, ele faz transformações mentais. Então, por exemplo, uma das questões, experimentos feitos com pessoas que meditaram por 4 semanas apenas,
ou fizeram Mindfulness, no caso, né, fizeram o procedimento de Mindfulness, por 4 semanas há aumento da massa branca do cérebro e aumento do hipocampo. E o hipocampo, ele é responsável pela regulação emocional. Então, se ele é responsável pela regulação emocional, vai haver efeito no emocional da pessoa, na maneira como ela percebe as suas próprias emoções e como ela lida com essas emoções. Né? Lembra que eu falei da respiração, que vai fazer esse carinho no coração, que vai mandar esse comando para a amígdala cerebral? A amígdala cerebral está próxima ao hipocampo. Então, se o hipocampo ele está no estado de estresse emocional ou de trauma, pela ativação excessiva da amígdala, ele diminui de tamanho. Quando nós trabalhamos com Mindfulness e a gente pode fazer com que essa amígdala pare de estar disparada, desative ela, eu permito, o teu corpo vai permitir que teu hipocampo volte a se ampliar. E ele se ampliando, ele vai te ajudar na regulação emocional, em novas aprendizagens, em capacidade de memória, que é uma coisa que muitas vezes o paciente depressivo reclama. Eu não estou conseguindo lembrar mais das coisas, eu tenho dificuldade de lembrar, eu não estou conseguindo aprender e realmente não consegue. Porque realmente quando a nossa amígdala cerebral está muito disparada, ela vai bloquear o hipocampo, vai diminuir o hipocampo. A área de Broca da fala e da linguagem também vai haver uma diminuição. Então a gente vê que realmente quando você trabalha com Mindfulness, você vai ter diminuição de medicação, porque se esse cérebro começa a funcionar de uma forma mais adequada, não há necessidade de tanta medicação. Porque muitas vezes a medicação vem para desativar a amígdala cerebral, para acalmar todo o sistema límbico, que é o sistema emocional, para que você possa lidar com as situações da vida. Porque se a gente pensar uma pessoa depressiva ou muito ansiosa, ela tem dificuldade de análise, às vezes, da realidade. Né? É como se nós estivéssemos sentadas aqui, nós duas, conversando, e alguém dissesse para você, olha, sua casa está pegando fogo, mas continua a entrevista. Né? Você não ia conseguir continuar a entrevista. Sim. Você está imaginando o que está acontecendo, a tua amígdala cerebral ia disparar, perigo, e aí você ia querer sair daqui. Você não ia conseguir mais olhar para mim com tranquilidade, raciocinar. É isso que acontece com uma pessoa ansiosa e com uma pessoa depressiva. Então, na medida que ela vai praticando o Mindfulness, ela vai recuperando essa sensação de equilíbrio. E diz assim, não, ok, eu posso esperar, eu quero falar com a fulana, mas a fulana vai estar acordada daqui 2 horas, porque agora é muito cedo, eu posso aguardar. Eu não vou ficar naquele sofrimento e mandando milhares de mensagens para ela antes dela acordar. Né? Então, você vai conseguindo essa qualidade de regulação emocional que vai tornando desnecessária a medicação. Eu tenho muitos pacientes que chegam com várias medicações, às vezes medicações até mais fortes, como medicações psiquiátricas mais intensas para psicose, e de repente você vai trabalhando com Mindfulness e o paciente vai percebendo que pode diminuir. E ele vai conversando com o psiquiatra e vão diminuindo a medicação. Né? Então, é possível não só a medicação do depressivo, mas de outros quadros de sofrimento psíquico. Psíquico também. E termos um propósito de vida, ele está relacionado com o sentimento de pertencimento à humanidade? Com certeza. Quando você vê uma pessoa com um sofrimento psíquico, como eu vejo no consultório há 22 anos, o que a gente percebe? Essa pessoa, ela se sente sozinha, ela se sente num vazio, ela não vê a relação dela com a humanidade. Ela não se sente pertencendo à humanidade e ela acha que não tem sentido a vida dela. Na medida em que essa pessoa vai recuperando a capacidade emocional dela, né, de regulação, ela começa a fazer contato com os sonhos que ela tinha. Porque todos nós temos nossos sonhos de infância, né, e se a gente olhar os sonhos mais puros de uma criança na infância, é ela ser útil à humanidade. Ela tornar a humanidade melhor. Ela vai ser médica, ela vai ser veterinária, ela vai fazer alguma coisa que vai fazer bem para as pessoas. E ela vai esquecendo isso muitas vezes, ou vai negando esse sonho na medida em que ela cresce. E muitas vezes ela chega na vida adulta, e eu digo que a fase dos 40 anos também é uma fase em que as pessoas se questionam muito, né? E ela vai dizendo, e agora, o que eu fiz da minha vida? Nada tem sentido, né? Para que eu estou aqui? Então, quando ela começa no processo de psicoterapia, de autoconhecimento, né? Ela vai se conhecendo, ela vai buscando essa regulação emocional através do Mindfulness, ela começa a se conectar novamente com o sentido da vida dela. E na medida que ela entende o sentido da vida dela, esse propósito, ela começa a devolver para a humanidade aquilo que ela tem de melhor, né? Que é aquilo que dá significado à vida dela. Então, aí ela começa a acordar de manhã sentindo esse propósito da vida dela. Né? Porque o depressivo, normalmente, é o pior momento para ele a hora que ele acorda. Né?
nesse vazio, nessa angústia de ser que ele está vivendo. Então, quando você tem um propósito, você sente que você faz parte dessa humanidade, que você está aqui para fazer ela se tornar algo melhor e que você pode contribuir, você acorda de manhã com um propósito e com um ânimo para levantar e fazer a sua missão. E a superação da depressão e da ansiedade por meio do autoconhecimento e do mindfulness leva uma vida mais feliz? Com certeza. Não é aquela felicidade que a gente vê nas mídias sociais, aquela felicidade exuberante, aquela felicidade barulhenta, né? Mas é aquela felicidade serena, aquela felicidade que ela perdura mesmo quando há problemas, né? Então, é aquela felicidade que quando você de repente acorda de manhã, mesmo você sabendo que você tem vários problemas para resolver, mas você consegue ser grato por aquilo que você tem, né? E eu vejo que o propósito de vida, o autoconhecimento, o mindfulness, ele te leva muito para um estado de gratidão. E esse estado de gratidão te ajuda a lidar com os problemas da vida de uma maneira muito mais serena. E que práticas a gente pode adotar no nosso dia a dia e que podem nos ajudar nesse processo? Até para quem está nos assistindo. Com certeza. Né, e gostaria de incluir algumas práticas iniciando esse processo do mindfulness. Isso. Então, assim, eu penso o seguinte, né? Às vezes a gente cria muitas ideias fantasiosas sobre o que é mindfulness e o que é meditação, né? A primeira coisa, busque um lugar tranquilo para você se sentar, né? Eu sempre falo, não precisa ser, não deite, porque isso vai levar você a confundir a meditação com descansar e relaxar, que são duas coisas diferentes. Tanto que as pesquisas mostram que relaxamento não leva a uma mudança neurológica do cérebro, né, como a meditação. Que a meditação é como se você se tornasse, digamos, o escritor da sua vida, o editor da sua vida. E no relaxamento você não está tomando esse poder da sua mente, né? Então, procure um lugar confortável, de repente um lugar que não tenha muito barulho. Não precisa ficar naquela posição oriental de meditação, né? Pode ficar na posição mais confortável, né? Que é só assim, já é o suficiente, quer dizer, a coluna reta para você não ter desconforto, essa coluna que vai te permitir ter uma respiração mais agradável, você está pressionando o pulmão, achei um lugar confortável para ficar. Isso você faz rapidamente, né? Você pode escolher sempre o mesmo lugar na sua casa. E aí você vai inicialmente focar apenas na sua respiração. Você vai dizer, mas é difícil. Não é difícil. Coloca o seu celular, usa o seu celular de uma maneira proveitosa, coloca 5 minutos no cronômetro. Procura uma música no começo, você pode procurar uma música só com sons, nada de voz humana, né? Pode ser sons da natureza, pode ser o som de um instrumento musical, algo que seja agradável para você ouvir. Senta, fica na postura e vai só inicialmente observando esse ritmo da respiração. Porque você vai perceber inicialmente que às vezes você inspira muito e solta pouco, né? Respirei bastante, soltei um pouquinho. Vai percebendo que a tua respiração está curta. Então, você vai trazendo a respiração aqui para o diafragma, mais para o abdômen, para você empurrar o teu diafragma. Eu digo que o diafragma é o músculo da felicidade, né? Porque quando você está feliz, você respira, empurra ele se movimenta. E quando você está angustiado, sofrendo, você fica com a respiração aqui em cima. Então, você vai fazer essa respiração tranquila, focando só na respiração. E depois, se para você é muito difícil ficar sem pensar em nada, apenas pense numa palavra. Pode ser a palavra paz, ou focar numa imagem. Inicialmente faz isso. Ah, mas isso está no aqui agora? Isso é uma forma de você começar a eliminar o excesso de pensamentos. Então, pensei no que eu tenho que fazer. Volto a perceber meu corpo, minha respiração. Já estava pensando no sentimento de paz. Então, volta a pensar paz, ou amor, ou compreensão, e volta, né? Isso vai passar muito rápido, quando você vê já foi 5 minutos. E você vai ter um ganho, né? Um ganho bem agradável. Outra dica, não coloca no cronômetro um barulho muito chato para te tirar dessa sensação. Põe um barulhinho suave, para não dar aquela sensação de estava num bem-estar tão grande e de repente vem, porque pode associar com um estímulo negativo no teu cérebro e você não querer mais fazer. Então começa com 5 minutos. Se for possível, depois você inclui 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Então, 5 minutos de manhã para que você vá para o seu trabalho, para a sua vida diária, uma sensação de bem-estar, de equilíbrio. À noite, para que você possa se desligar de tudo aquilo que foi ansiogênico, aquilo que foi difícil, e se voltar para você e ter uma qualidade de sono. Se você incluir esses 2 momentozinhos de 5 minutos,
que vai dar o total de 10 minutos, você vai ter um ganho em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que você não vai mais querer abandonar. Ah, mas eu esqueci de fazer ontem. Não tem problema. O fato de você esquecer um dia ou 2 não é um fracasso, é só um processo de aprendizado. Então, retoma. E faz novamente, até que aquilo comece a se tornar uma prática da sua vida. E aos poucos você vai entendendo como que aquelas pessoas conseguem meditar por 2 horas, por 3 horas, porque a sensação de bem-estar é enorme. O que a gente tem de relato é que o descanso da mente e do corpo é maior quando você está meditando do que quando você está dormindo. Certo. E desde quando você passou a utilizar essa técnica em consultório, que tem sido utilizado em consultório para psicoterapia? Nós temos ouvido falar mais do Mindfulness, da meditação, nos últimos 10 anos, né? Eu comecei a trabalhar antes porque eu venho de uma abordagem que trabalha muito com o corpo. Então, muito essa coisa que nós não chamávamos de Mindfulness, mas que eu já trabalhava, que é a psicoterapia corporal haitiana. Então, que trabalha muito essa percepção do corpo, o se perceber, o estar presente no momento agora, perceber como eu olho para o mundo, como eu sinto a minha respiração. Então, eu trabalho desde que eu me formei, que foi em 96, né? Mas na prática da psicoterapia, a gente vê uma evolução maior nos últimos 10 anos. E que eu fico muito feliz, porque traz uma qualidade muito grande de vida e uma melhora muito rápida nos pacientes. Sem contar que você deixa eles com uma ferramenta para o resto da vida. Sim. Né? Então, que ele vai tomar realmente o autodomínio de si mesmo. Então, ele recobra essa capacidade de autorregulação do corpo que nós temos e que nós perdemos pela vida estressante, né? Quem tem uma vida muito estressante tem uma produção de cortisol muito intensa e que isso leva a desregular todos os hormônios e leva a várias doenças, né? Tanto emocionais quanto físicas. Então, quando você dá essa ferramenta para o paciente e ele incorpora na vida dele, você está dando uma possibilidade de saúde muito grande para ele e de grandes transformações. Porque às vezes ele não vai passar por um processo tão grande de transformação no período da terapia, mas se ele levar isso para a vida dele, ele vai abrindo a percepção dele para várias coisas que antes ele não percebia. Marínia, muito obrigada por compartilhar conosco hoje os seus conhecimentos. Espero ter a oportunidade de entrevistá-la novamente aqui no Presença e Harmonia. Será um grande prazer. O tempo passa muito rápido. Voa! É muito agradável, com certeza. E eu espero que as pessoas que assistam o programa realmente possam incorporar esse pouquinho do Mindfulness. E se for difícil pensar em Mindfulness, pense em meditação. Né? E a gente na Ordem trabalha com a meditação de uma maneira tão presente e a gente sabe os ganhos que tem. Então, os ganhos que nós temos com a meditação na Ordem Rosa Cruz, as pessoas podem ter em casa, mesmo que elas não sejam da Ordem, através do Mindfulness. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!